O último tópico de Weber, tá? O último tópico de Weber. Então, agora nós vamos falar, vocês vão anotar isso, eu vou comentar com vocês um pouquinho mais, recordando o conteúdo da aula passada, e vamos discutir dois autores hoje, Marx e Sérgio Buarque de Holanda. Eu acho que para vocês é muito importante isso. Vamos ver se a gente consegue discutir. Pelo menos eu vou falar da teoria de um e falar da principal teoria de outro. Tá bom? E terminaremos Weber agora, com esse slide aqui. Lembrando que na aula passada, nós já discutimos, já conversamos sobre a questão de Weber, sobre a ação e reação, né? Inclusive eu mostrei para vocês a praça de alimentação, mostrei para vocês o motoboy, já fiz observações sobre esses dois vídeos e nós entendemos a que ponto quer chegar Weber. Inclusive uma outra sacada diferente do positivismo de Conde de Durkheim. Weber estabelece uma relação muito interessante que nós podemos ressignificar para todas as relações que possuímos. Educação, política, Estado. E é por isso que eu gostaria, aproveitando Weber, falar um pouquinho de Marx e um pouquinho de Sérgio Buarque para nós entendermos por que a situação política do nosso Estado é o que é. E o motivo das manifestações. Então hoje, nessa aula, eu não poderia deixar de falar para os jornalistas de Sérgio Buarque, porque agora vamos associar isso a esses conteúdos, tanto Conde, Durkheim, Weber e Marx, no Brasil. Para associar isso, nada melhor do que o nosso grande velho amigo Sérgio Buarque de Holanda, né? Pai do Chico. Pai do Chico. Mas, relembrando um pouquinho da aula passada, e já falando que vamos discutir na aula de hoje, estamos falando na questão da ação social. Então, lembra? Ação e reação, que foi o que nós apresentamos para vocês, né? Que nós discutimos com vocês. Eu mostrei para vocês Pat Adams. O amor é contagioso, não? Não, mas pode passar. Mostra, senhor. Ai, é lindo. Eu não sei se porque eu queria mostrar para vocês um pedacinho só, para vocês verem como a medicina se usa, né? De repente. Depois do Sérgio. Não, depois do Sérgio não tem que ser agora, né? Tem que ver. Ok, pessoal, vamos investigar então isso aqui. Vamos investigar. Gente, essa sala sempre tem festa, toda aula, velho. Gente, concentra. Que turma? Que curso? Sempre é o último ano deles, eles estão fazendo Publicidade? É publicidade? Toda conduta humana dotada de um significado subjetivo. O que significa isso? Que toda ação tem um sentido. Olha que legal. Isso é fantástico. Eu estudei 6 meses no meu doutorado sanduíche em Portugal com um filósofo que discute exatamente a ação. Ele diz que a ação humana ela tem que ser uma motricidade humana. Aí ele diz, eu tive que estudar todos os livros dele. Nossa. Ele diz assim, que a ação ele tem que ser um movimento intencional operante consciente. Para que ela possa reproduzir exatamente aquilo que você quer que seja reproduzido e influenciar o outro diante daquilo que você quer. É espetacular isso. E Weber fala sobre isso. Weber fala sobre essa ação dotada de sentido. Então, porque a executa e orienta essa ação. Então, eu executo a minha ação e através dessa ação eu tenho uma determinada reação. Vocês viram essa semana o Tim Lopes? Vocês viram a relação do Tim Lopes? Não estão acompanhando? Vão lançar um livro do Tim Lopes, né? O filho está lançando um livro do Tim Lopes. E essa semana mostrou todas as reportagens do Tim Lopes. Como ele, através da reportagem,
através do jornalismo, ele tentava mudar a concepção das pessoas. Achei impressionante. E ele ia realmente, ele se misturava a tal ponto que aconteceu o que aconteceu. Né? Bom, a explicação sociológica, então, claro, estamos em sociologia, busca compreender e interpretar o sentido da ação social. E isso é que é legal. Aí, por exemplo, tem a reação do próprio Estado. Então, qual é o charme da história? É compreender uma ação, é captar e interpretar sua conexão de sentido. Seja ela de uma pessoa, seja do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, da minha namorada, do meu namorado, seja ela do Estado, o Estado também tem muito isso. O porquê da manifestação? Manifestação é isso, pessoal. É uma reação diante de uma ação. Que ação? Ação negativa do Estado. Então, aí o pessoal às vezes me provoca, né? Porque alguns são contra a manifestação, né? Eu não sou contra a manifestação, eu já participei de várias. Eu não sou contra a manifestação. Mas essas manifestações, elas têm que ter esse sentido aqui. De uma reação. Não de um bobo alegre, de um tonto que está no meio da multidão e não sabe por que está. Sendo conduzidos ainda, né? Conduzidos. E aí é o problema, porque existe, as pessoas podem, e eu vi muito isso nas passeatas, nas manifestações que eu fiz, grupos que se agregam à manifestação para deteriorar a própria manifestação. Eu vi muito isso acontecer. E, senhor, eu não sei quantos daqui já foram, eu fui a muitas. É uma coisa assim absurda e notória. Porque você está fazendo sua manifestação, está gritando, vem, vamos embora, né? Está lá gritando, o povo unido jamais será vencido. De repente vem uma multidão, você não sabe de onde. E você sabe que aquilo é de partidos políticos. E aí a gente falava assim, ó, mas não fomos nós que fizemos o que... E eles jogavam os cachorros em cima da gente. Mas não fomos nós que fizemos o que falaram, né? Depredar coisas, jogar pedra, isso tinha até na minha época, né? Mas não éramos nós que fazíamos, era esse grupo que chegava perto do palácio, esse grupo aparecia, do nada. Mas eu não vou saber qual é a posição da igreja perante as manifestações. O cristão deve será? Olha, eu penso assim, você tem que se manifestar, você tem que mostrar apoio. Eu não vejo por que Cristo fez isso. Eu não sei porque um cristão não deveria fazer. Porque eles falam pra gente não participar. Já ouvi. Meu pai não deixa. Perguntem para eles. Eu teria medo da minha porque filha. eles começam a citar Meu pai não deixa. aqui pra a gente estar fazendo. O que a gente está indo fazer não é aprovado por Deus. Eu ouvi o sermão quando eu fazia, minha tia. Eu, se a minha filha fala que vai, eu vou junto. Meu pai não. Meu pai fala que meu pai me trocou em casa. Quando teve uma Eu com medo dela ir e acontecer, o medo de manifestações é esse. Eu teria esse medo, né? De ir acontecer catástrofe, viu? Camarada, porque as pessoas são loucas, né? E esse é o meu medo da manifestação hoje. Na minha época não tinha isso. Na minha época era o Estado que reprimia o povo. Agora o povo reprime o próprio povo. Pega um vaso sanitário e joga no nada. Sabe? As coisas assim, absurdas. Pega um jorrão. Vocês viram o jornalista que morreu? Pega um jorrão e joga na cara do É que cara. não faz sentido manifestar alguma coisa quando você deteriora ela. Claro. O que aconteceu na cidade da minha mãe, eles queriam reclamar do transporte público e queimou um terminal. Que sentido faz nisso? Nenhum, nada. Então isso eu acho perigoso. Professor, E a sociedade... Você destrói uma coisa que já não está boa, então. Claro. Sim. No caso do Santiago, que foi atingido por rojão, não foi premeditado, foi sem querer, né? Então, mas é perigoso. Só que assim, Isso, não, realmente você tem razão, não foi premeditado, mas tem muitos casos. aí a mídia pega a barra. Ai, tá bom, gente. Chega desse papo. Vou voltar pra outro irmão. Aquela repórter da Folha, Não, do olho do fotógrafo. coisas de absurdas. Jerusalém. E os policiais que eu já vi, né, sendo punidos. Então, as pessoas perdem o equilíbrio.
verdade, a gente era massa, eu queria contestar e mostrar na sala que eu já futebol, eles mandaram um milhão, eu vou lembrar de você aí na foto pra fazer. Professor, você falou ação. Hã? Você falou, Isso. Eu vou colocar logo aí. Vocês conhecem o filme, né? Coisas da alegria. Não, a gente não conhece, desculpa. O amor é contagioso. O filme de 1998, com Robin Williams no papel principal, é baseado na história pessoal de Hunter Arendt, um americano que, ao entrar em depressão aos 40 anos de idade, internou-se por conta própria numa clínica psiquiátrica. Ganhou de um dos internos o apelido de Pat, que acabou adotando como nome principal. Considerando que seus problemas eram pequenos comparados aos dos demais internos, Pat Adams deixou a clínica psiquiátrica. 2 anos depois, decidiu estudar medicina e, já na faculdade, chamou a atenção para seu estilo brincalhão e irreverente. Com alegria e criatividade, aproximou-se de enfermeiros e pacientes, procurando mostrar que compaixão, envolvimento, empatia e humor tinham tanta importância no tratamento de doentes quanto remédios e tecnologias novas. Olha a ação e reação. Alvo de críticas, idealista e um dos melhores alunos da turma, Pat Adams contagiou colegas com a premissa de que o médico deve melhorar a qualidade de vida do paciente e não apenas adiar a morte. Depois de formado em 1971, montou nos Estados Unidos sua sonhada clínica, o Instituto Gesundheit, que significa saúde em alemão, e atende pacientes de graça. A clínica se tornou referência para milhares de profissionais interessados no trabalho de Pat Adams, que influenciou o surgimento de vários grupos no mundo. No Brasil, existem várias entidades que, de maneiras diferentes, ajudam no trabalho de recuperação de doentes. Entre os mais conhecidos estão os Doutores da Alegria, artistas profissionais especializados em artes circenses e também treinados em procedimentos hospitalares. Trabalham em duplas, levando alegria e diversão a crianças hospitalizadas. Outro grupo é a Associação Viva e Deixe-me Ver, formado por voluntários que se dedicam a contar histórias para crianças e adolescentes internados em hospitais. Longe dos centros urbanos, outro grupo, Projeto Saúde e Alegria, leva atendimento médico, educação e cultura e ajuda a implantar projetos sociais em 143 comunidades ribeirinhas da região amazônica. Atenção, amor, esperança, generosidade são sentimentos que permeiam esses trabalhos, que formam a base da medicina mais humana que Pat Adams divulga através de suas viagens pelo mundo. Uma delas, patrocinada pela Prefeitura de Roma, teve caráter de missão humanitária. Pat Adams e um grupo de médicos e palhaços italianos foram até o Afeganistão, país envolvido em guerras e conflitos que fizeram muitas vítimas entre a população civil, especialmente entre as crianças. Para entrevistar o médico Pat Adams, Aí veio os jornalistas, eles vão apresentar, o pessoal que vai... E vamos direto ao Pat Adams. os roteiristas de Hollywood deram uma mexidinha, fizeram alguma coisa a mais. I was first embarrassed by the film. I'm a political activist. I work for peace and justice. I think my government are fascists. I feel that if we don't change from a society that worships money and power over to one that worships compassion and generosity, there's no hope for human survival this century. That we need to stop a system that encourages on television for money to be concentrated in the hands of a very few people. And so Hollywood wanted to sell tickets. Two things sell tickets, violence and humor. And so they choose to emphasize my effort and starting the only silly hospital in history. And they left out
the fact, and this is a country that refuses care to 50 million people because they're poor. It left out the fact that what I'm about is free medicine. I also, if I may, I'm here in the hot seat, correct some of the things that you were reading. Okay, of course. I would never agree laughter is the best medicine. I've never said it. Friendship is clearly the best medicine. Friendship is the most important thing in life, our relationships with those we love. And so, unfortunately, the media being the way it is, long before they meet me, they have the idea laughter is in the best medicine. And so when they write the article, they just put this phrase in there because they're actually not thinking. And I also want to correct the idea that I never think of laughter as a therapy. In the same way I never think of music as a therapy, or art as a therapy, or dance as a therapy. These never need a word like therapy, which is a small word, to help. Art needs no help with the word therapy. This is human culture. We don't do culture therapy. If we're healthy, we do culture. And for me, humor is a context. At our hospital, we require our staff to be happy, funny, loving, cooperative, creative, and thoughtful. That this is a way for healthy human community to integrate each other so that the community doesn't have violence, so that the community is nurturing to each other. So I never ever think, I actually also don't think of the difference between bringing humor to a dying child and being friendly to a businessman on an elevator. For me, they are equal experiences. And so the movie gives the impression I'm about going into a sick child's room and being funny. And that's cute and good film, but it's not, it doesn't make Brazil want to feed all of its hungry people and stop cutting down its Amazon River. And I want to protect the Amazon, and I'd like to stop violence to women everywhere in the world. And so the film could have integrated that. I've grown more comfortable with the film because the world is so hungry for even the most simplest Reader's Digest version of anything to do with love, because love is not on TV, love is nowhere, it's not taught in any school, and so any version, even if it's the most Hollywood simple version, the world is hungry for it. And I've seen it because it was an international, very popular film. They're hungry. It could have been a lot more intelligent, a film. The same year that film was released, Benigni released the film Life is Beautiful in Italy, which is a lot more intelligent version with a similar kind of message. And I know this is probably not exactly what you wanted, but since we're in a hot seat, it allows the conversation to go in directions people may not have thought it was supposed to go. The film, before the film, when I tried to take clowns into the war in Bosnia, it took 7 months for the UN to give me permission, because they said, how can you want to take clowns into war? This is not funny. But after the movie, for the war in Kosovo, it only took 4 days. And because of the film, clown groups all over the world are going in hospitals, and it's helped them tremendously. Over 3,000 projects from around the world said, I saw the film 30 times, I love it, it's my favorite film, I started this clinic, or this school, or this thing. And mechanics write me, I saw your film and now I do honest mechanic work. So I've grown to have a more respect for the consequences of the film, not the intelligence of the film. I am an intellectual. There are great films in history. This is not one of them. It is a Hollywood commercial film. As far as its truth, the real person murdered was my closest man friend. It's humiliating to his family. Ok. Fantástico, não? Muito bom. Ele critica o filme, ele faz uma abordagem imensamente interessante, porque aí não é o riso que é terapia, percebe? Perceberam a crítica dele?
E ele promove uma ação para obter uma reação. Senhores, ele promoveu uma ação, uma mudança na medicina. E isso é muito sério. Se a gente falar de uma área que é altamente positivista, cheia de regras e normas, é a medicina. E tem que ser desse jeito, correto? A gente não quer colocar o nosso corpo na mão de um médico que não tem experiência. Então tem que ter regras e normas ali. E ele, através da inovação, ele pôde perceber algumas situações. E nessas percepções, ele mudou radicalmente. Aí fizeram o filme. E aí você viu a crítica fantástica dele com relação a Hollywood. Então, aí vem, o que muda não é o riso. O que muda é a compaixão. O que muda é a tua amizade, é o teu relacionamento. Isso faz com que o outro mude. E isso, senhores, eu não poderia deixar de falar para vocês, pelo menos no nosso último dia de aula, assim, de conteúdo programático, sobre um filósofo que fala exatamente sobre isso, a importância da afetividade, que é Michel Henry. Michel, o que, professor? Escrever. Ok. Michel Henry. Isso é compartilhar. A ação e reação de Weber está associado, na realidade, ao ponto da afetividade de Michel Henry, um filósofo francês que morre em 2002, de vítima do câncer. E quem diz que filosofia não tem nada a ver com o cristianismo comete um grande erro, uma grande bobagem. Os livros de Michel, os 3 últimos livros de Michel Henry, Eu Sou a Verdade e a Vida, Palavras de Cristo e o livro Encarnação. Então, Michel Henry, agora o vosso professor, está fazendo uma associação entre Michel Henry e Weber na questão da ação e reação. Essa ação e reação é que transmite a afetividade. Então, se eu for amigo, segundo Pat Adams, que é um grande exemplo de afetividade, de trabalho em afetividade, porque a afetividade que eu tenho pelo outro, pessoal, fortalece o sistema imunológico do outro. E isso é fantástico. Fortalece o sistema imunológico, dá motivação para o ser humano viver. Então, muito mais, e aí está o remédio natural que nós temos e podemos utilizar. E isso é ação e reação, pessoal. Por isso que pessoas que são cometidas de doenças e são isoladas ou pessimistas acabam morrendo rapidamente. E algumas pessoas que olham de um outro lado acabam prosperando, acabam se curando. Acreditar, perseverar e ter um aspecto afetivo, isso é muito importante. É isso que ele fala de ação e reação. Professor, a crítica dele quando ele fala do riso, que não é isso a terapia, que ele fala que a compaixão no caso de, por exemplo, tem muitas pessoas que vai mesmo no hospital, faz isso, mas não por ter sentido uma coisa de verdade, por ser uma compaixão. Não, o que ele diz é que você ri só por rir. Não adianta. Não adianta nada, cara. É sentir de verdade, essa exato. Ele fala assim, rir, só por rir, você fica alegre no momento. E depois, passa, é fogo de palha. Agora, a conquista, a busca, a amizade, a compaixão, claro que o riso tem que estar junto, o humor, mas o humor está junto, está inserido no contexto da amizade, da compaixão, da cooperatividade. Professor, mas no caso, passou ali do vídeo, tá ele falando que até então ele deu a ideia de levar os palhaços para a guerra e tal. Depois da repercussão do filme, as ações da ONU falou, não, vocês têm que ir. Mas ele não foi mais um jogo de poder, essa questão de ação. Então, mas ele critica exatamente isso. E ele fala assim, o filme o filme é bonitinho. Ele falou, o filme é bonitinho. E ajudou. Porque acabou abrindo portas. Mas só isso. Mas o filme ele não é. Tanto é que ele citou o filme melhor. Né? O filme melhor que um filme italiano.
contagioso. Então, pessoal, aí que está a ação e reação. E é essa ação e reação que eu vou dar agora a introdução. Pelo menos eu tenho que falar alguma coisa dele para vocês, já que nós não tivemos tempo suficiente para isso. O materialismo histórico. Opa, vamos lá, vamos aproveitar. Materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? Pessoal, eu vou contar uma historinha para vocês do materialismo histórico, tá? Prestem atenção. Uma menina estava assistindo um noticiário e viu a propaganda de uma calça jeans, Starup, custa R$1.200. Aí ela olhou, abriu o guarda-roupa, viu várias calças, mas ela não tinha Starup. Ela foi lá no shopping, procurou a calça de tudo que é jeito nas lojas mais populares, essas lojas que inclusive eu compro. E não encontrou nada, né? Porque estava com a Starup na cabeça. Foi na loja da Starup e perguntou para a vendedora: eu quero a calça Starup no meu tamanho. Aí ela falou assim, a vendedora falou assim: olha, do seu tamanho nós não temos. Nós temos essa calça no número menor. A menina vai lá, pega a calça, veste a calça fica apertada, dá aquele jeito assim, básico. Aquele jeito feminino, né? É, para subir o zíper, dá aquela deitadinha básica, né? Aí sobe o zíper, fica muito apertada, olha para a vendedora e fala assim: olha, quanto custa? Essa aí está em promoção, porque é a última, está em R$1.100. Nossa. Aí ela olha, pensa, puxa, 2 salários mínimos, né? Compro, não compro, vai, compra. Passou o cartão, comprou, foi para casa, pegou a calça, pendurou a calça e falou assim: olha, eu vou vestir você, espere um pouco. Foi lá na academia, malhou 2 meses consecutivos, saiu da academia, né, depois de 2 meses, foi lá, vestiu, estava apertada, mas deu. Pergunto a vocês, nessa pequena história, talvez um pouco mais didática para explicar materialismo histórico. A calça jeans é o objeto, certo? A menina é o sujeito, certo? Agora, nessa história, até ela sair para comprar, ela era o sujeito e a calça era o objeto. Nessa história que eu contei, o que acabou acontecendo? Invertendo os papéis. Exatamente. A calça se tornou sujeito e a menina se tornou Aquelas vítimas. objeto. Esse é o materialismo histórico. O que significa materialismo histórico, então? É a matéria, é a coisa, dentro do seu processo histórico, fazendo com que o homem deixe de ser sujeito para ser objeto. Qual que é? Professor, não entendi a relação com isso que estava falando. Eu vou repetir. Materialismo histórico. Sim. A calça é o objeto, a menina é o sujeito. A menina passa a ser objeto e a calça passa a ser sujeito. Qual a relação que tem isso? É o processo histórico da coisificação. Nós chamamos isso de processo histórico da coisificação. O que significa isso? Significa o processo do homem se tornar coisa ou objeto. É isso que Marx quis combater. Quando ele olha o capitalismo, ele vê que o capitalismo faz isso. Aí você olha assim, mas professor, o dono da Starup não se tornou objeto da Starup. Não, claro que não, porque ele é dono. Mas ele vai se tornar objeto da Ferrari que está lá na garagem, do helicóptero que está pousado em cima da casa dele. Uma coisa leva a outra. Isso, exatamente. Para Marx, É uma cadeia. Para Marx é isso. Para Marx, todos nós, dentro do capitalismo, estamos voltados para o capital. Que significa para o lucro. Aí você entende a relação da
ação e reação através do materialismo histórico. Aí ele fez uma coisa bem interessante. Ele falou assim, ó, o capitalismo está errado. Então, vamos propor algo. Então ele faz a proposta, ó, capitalismo, depois socialismo e depois comunismo. Professor, no caso, não sei se é um exemplo. Deixa eu só terminar o pensamento e já dou a palavra para você. Aí ele fala assim, ó, então o capitalismo é isso, faz o homem se tornar uma coisa, um objeto. E o homem não pode ser objeto, o homem tem que ser o sujeito. Então vamos inverter a situação, segundo Marx. Então o capitalismo está errado. Para chegar ao ideal comunista, que é o primeiro livro dele, chamado Manifesto do Partido Comunista, ele e Engels que escreve. Para chegar aqui, você tem que passar pelo socialismo. Então, para Marx é assim, ó, o capital, qual o maior problema do capitalismo? Maior problema do capitalismo, desigualdade social. Desigualdade social. Então, para Marx, a proposta é essa. Sai do capitalismo, monta um Estado socialista. Qual é a diferença? É que no socialismo tem um poder, e esse poder determina ao povo o bem comum. Então, no socialismo tem poder, e esse é determinante. E depois disso vem o comunismo, que seria a evolução do socialismo, que seria um povo sem um poder específico. Quem é que tem poder? O povo. Então são representantes do povo que determinam situações do Estado. Ora, aí ele chega à seguinte conclusão. Ok, deu certo isso? Não. Por que não deu certo? Porque o capitalista não... O socialismo, eu fui até Cuba para ver isso. Eu vi em Cuba isso. O poder de poucos diante de muitos. Então, por exemplo, lá você não pode tomar, o cubano não pode tomar um refrigerante. O refrigerante é muito caro para ele. Não toma. Então o que ele não toma nada disso, ele toma água. Ou coisas da própria Cuba. Eles não podem tomar uma Coca-Cola, por exemplo. É caro. Tem lá, mas é caro, só para turista. Mais saudável, né? Hã? Mais saudável. Mas aí está uma diferença. É mais saudável. Mas uma coisa é eu escolher entre água e Coca-Cola. Uma outra coisa é você tem que tomar água porque não tem outro jeito. Você querer tomar algo, ter vontade de mais, mas não ter a condição Então, daquilo. esse é o problema do comunismo e do socialismo. Não te dá liberdade para a escolha. No em contrapartida, a desigualdade social do capitalismo é uma coisa absurda. Uhum. Então, aí vem a questão. E o comunismo dá certo? Não dá certo. E por que não dá certo, então? Marx morreu sem ver a prática disso. Por que não dá certo essa história? Muito simples, pessoal. Sabe por quê? Não adianta o sistema, seja lá qual for, capitalismo, socialismo, comunismo, nazismo, fascismo, não dá certo. Porque, na realidade, o problema principal, o problema está no homem. Então, o homem é um ser egoísta por natureza. O homem é um ser egoísta. Então, tudo que o homem for fazer vai ser egoísta. Eu vi, senhores, o pessoal tomando água e os aviões vindo dos Estados Unidos abarrotados de coisas. Isso não foi ninguém que me contou, não. Eu estava no aeroporto e vi. Abarrotado de mercadorias para os Fidel Castro, ou para o poder de Cuba, percebe? Eles têm. Você acha que eles não vão tomar champanhe e caviar? Esse é o problema. O homem, ele é um ser egoísta. Não importa o que ele faça, ele vai continuar sendo egoísta. Então, por isso que a gente fala, e isso eu concordo em gênero, número e grau. O comunismo já deu certo? Não. Para mim, já. Uma época passada. Quando? Numa sociedade cristã primitiva. Essa deu certo. Está lá, se vocês quiserem ver, Atos 4 e 5. Eu sei que os teólogos ficam bravos comigo quando eu falo isso. Mas para mim, aquilo ali é o comunismo, pessoal.
Aqui, ó, Atos 4 eu e não. Atos 4 e 5. É Ananias e Safira. E aí que eu já vi gente argumentando contra. Mas, senhores, a essência, a alma do comunismo está ali. Professor, mas Jesus, muitos falam que Jesus foi o maior sociólogo que já existiu já. Claro. Ele era comunista também. Para mim, a essência, eu não vou dizer comunismo, porque quem monta o comunismo é Marx, né? No tópico, né? E é diferente, bastante diferente, mas a essência está ali. A essência, com certeza, para mim, respeito algumas opiniões. Quando ele fez a divisão dos pães. Nossa, eu não vou falar, porque senão eu vou dar um monte de exemplo para vocês, mas Atos 4 e 5 é determinante. Atos 4 e 5 é determinante para mim. Ali está a essência. Ah, mas Marx não disse isso, tal. Tudo bem, não disse mesmo. Mas ali está o bem comum. O que é o comunismo? Na sua essência, é a divisão do bem comum. Então eu pego minha família, minha fazenda. Você está precisando de dinheiro. Então eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais minha fazenda. Minha fazenda é para esse grupo aqui. Então quem precisar de dinheiro pode pegar um pouquinho do meu. E principal, né, que era sincero, tipo, não era nada forçado. Não, democraticamente. E era organizado, tipo, Professor, Exatamente. Se o cara não desse, morria. Mas tem um detalhe. Fulminado. Sim, mas tem um detalhe. Eu entro se eu quero. É isso que me falaram. Deus não Mas, professor, ninguém mas é obrigado, porque assim, Ananias e parece que Safira a gente morreram. Não, realmente, se acontecesse isso no comunismo, se os caras que detivessem... Mas aconteceu. Che Guevara fazia isso. Che Guevara fazia isso. Já dava um tiro na cabeça do indivíduo. Pois é, mas o triste para ele só foi ter ajudado por Fidel no poder, né? Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque essa é a crítica que fazem ao cristianismo. Então, não é democrático. Você morre. Não está errado. Porque você entrou porque você quis. Você sabia das regras. Professor, mas até então, o poder está na mão dos povos, está na mão do povo. Então, é por isso que não dá certo. É exatamente porque o povo não dá certo. Sim, é porque Karl Marx fala que a história sempre vai repetir pela segunda vez em diante, entendeu? Igual mesmo. Os franceses, quando teve a Revolução Francesa e tal, tirou o poder da mão lá da monarquia para a monarquia. Mas voltou a mesma coisa, entendeu? Então, é isso que Marx queria romper. Quando ele foi para Paris passar a lua de mel com a esposa, ele viu essa realidade e isso mudou drasticamente a vida dele. Professor, E por causa disso? igual a história de Lenin e Stalin, né? Sem dúvida, sem dúvida. Origem, só que Porque, na realidade, tanto Hitler quanto Stalin tinham boa intenção. Até Hitler. Porque a Alemanha estava lá no buraco. Então a intenção dele foi legal. O problema é que ele usou estratégias loucas para chegar a alguns objetivos. Foi maquiavélico. Agora vocês entendem o que é isso. Ele foi altamente maquiavélico. Todos aqui entendem. Fizeram relatório e assistiram a aula. Foi altamente maquiavélico. Esse foi o problema.